Se gostar do audiolivro, curta, comente e se inscreva no canal. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdos para você. Aproveite! Os Arquivos de Blackwood. O Enigma de Hollis Manor. Autor: Ezequiel Oliveira. Capítulo 22. Um acordo perigoso. A noite já havia caído quando chegamos ao galpão. O lugar estava afastado de tudo, a alguns quilômetros de Londres, uma área meio esquecida pela cidade. O vento cortava as frestas das paredes de madeira envelhecida, fazendo o som daquelas rajadas ecoar de forma arrepiante. O galpão parecia um esconderijo, um local onde segredos pesados eram enterrados, esperando para ser descobertos. O carro do comissário Thompson estava estacionado em um canto escuro, quase perdido na sombra, e a única luz vinha da lua, que filtrava os poucos espaços livres nas telhas. A atmosfera estava carregada, pesada. Era como se o próprio ar estivesse saturado com a tensão do que estava por vir. Adrian e eu nos olhávamos, e sabíamos que aquela conversa não seria fácil. Thompson desceu do carro com o rosto tenso, os olhos alertas, como se estivesse vigiando cada movimento ao redor. Ele olhou em volta rapidamente antes de caminhar em nossa direção, os passos firmes, mas carregados de cautela. Quando finalmente parou diante de nós, lançou um olhar breve para Adrian e depois para mim, como se tentasse medir o que encontraríamos ali. Adrian Crowley, cumprimentou ele com um aceno discreto. Sua voz tinha aquele tom grave que parecia carregar o peso de cada caso que já tivesse enfrentado. Adrian respondeu com um breve aceno de cabeça, se mantendo sério enquanto o comissário Thompson apontava para o galpão ao nosso lado. "Vamos entrar", disse Thompson, baixando o tom de voz. "Este lugar foi parte de uma antiga propriedade da minha família. Há anos ninguém usa, então é seguro." Ele liderou o caminho até o galpão. Por fora, parecia uma construção comum, desgastada pelo tempo, mas ao entrar, percebi a amplitude do espaço, com ferramentas enferrujadas penduradas nas paredes e o cheiro de madeira envelhecida preenchendo o ar. Um pouco mais afastada, quase no limite do terreno, dava para ver a silhueta de uma pequena casa abandonada. "Aquela casa está ali desde a época da minha avó", explicou Thompson, seguindo meu olhar para a construção ao longe. "Mas já não dá para usar. As paredes estão quase caindo e o teto pode desabar a qualquer momento. O galpão ainda é o único lugar que se mantém firme." Adrian se manteve em silêncio, seguindo Thompson até o centro do galpão, onde ele parou. Thompson olhou ao redor mais uma vez, como se quisesse ter certeza de que estávamos realmente sozinhos, e virou-se para nós. "Desculpem por não ter conseguido falar antes", Thompson disse com um tom pesado, como se carregasse o peso de algo muito maior. Ele passou a mão pelo rosto, soltando um suspiro cansado. "Eu sei que deveria ter explicado antes, mas a situação ficou difícil. Complicada demais." Adrian, com os olhos fixos nele e a expressão séria, perguntou: "Complicada?" Sua voz saiu mais baixa, mas firme. "Você deu uma entrevista dizendo que o Turner saiu como inocente. Por que fez isso?" Thompson desviou o olhar, encarando o chão por um momento, como se as palavras estivessem presas na garganta. Seus dedos se apertaram levemente contra a lateral da calça antes de ele erguer o rosto novamente. "Olha, Ele começou hesitante. "Não é simples, entende? Não só eu, mas a minha família também está correndo perigo. Tem gente observando a gente. Eu não estou preocupado comigo, mas sim com a segurança da minha esposa e da minha filha. Foi por isso que eu tive que dizer aquilo. Eu não tinha escolha." Adrian permaneceu em silêncio por um instante, o olhar analisando cada detalhe da expressão de Thompson. "Quem mandou você fazer isso?" perguntou, a desconfiança evidente no tom. "Quem te ameaçou?" Thompson apertou os punhos ao lado do corpo, os ombros ligeiramente caídos. "Não sei." Ele baixou a cabeça, respirando fundo. "Só recebi uma ligação. Uma voz masculina, com algum tipo de distorção, me dizendo onde eu morava, o nome da minha esposa, da minha filha, e deixando claro que se eu não cooperasse, elas iam morrer." Ele fez uma pausa, como se precisasse reunir forças para continuar. "Eu tentei ameaçar,
Disse que ia descobrir quem ele era, mas... Thompson balançou a cabeça, a voz falhando por um segundo. O cara sabia tudo sobre mim. Tudo. Disse que tinha gente poderosa na palma da mão dele. Gente que poderia acabar com a minha carreira, com a minha vida. E pior, com a vida de quem eu amo. Adrian não desviou o olhar. Mas quando falou de novo, seu tom não carregava julgamento, apenas compreensão. Eu vou fazer de tudo para te ajudar, Thompson. Não vou deixar você sozinho nessa, disse ele com firmeza. Como seu amigo, estou ao seu lado sempre. Eu não pude deixar de concordar, mesmo que a situação fosse difícil de digerir. Por tudo que a gente já tinha passado, sabia que podíamos ajudar. Também estou contigo, Thompson. Falei com um tom direto, sentindo o peso da situação. A gente vai te apoiar, não importa o que aconteça. Adrian deu um passo à frente, quebrando o silêncio com uma voz mais baixa, mas carregada daquela confiança sutil que ele sempre tinha quando estava perto de encontrar uma resposta. Eu suspeito que essa pessoa que te ameaçou seja o mesmo que está por trás da mansão Hollis Manor. Mas, de qualquer forma, conseguimos algo. Pelo menos agora, temos algo concreto para seguir em frente. Isso não vai ficar impune. E no final, vai acabar ajudando você, sua família e, quem sabe, até te ajude a prender essas pessoas. Eu fiquei quieto, mas concordei mentalmente. Finalmente estávamos começando a enxergar alguma coisa no meio de toda essa bagunça, algo que antes parecia impossível de entender. E por mais difícil que fosse, eu sabia que iríamos dar nosso jeito. Adrian entregou o envelope que estava em sua mão diretamente a Thompson. Ele ficou com ele nas mãos por um instante, olhando, como se tentasse imaginar o que estava dentro, antes de abrir. Aqui estão as provas, disse Adrian com firmeza, enquanto entregava o envelope para Thompson. O que você vai encontrar aí conecta tudo a Hollis Manor. O gravador com a confissão do Harper, as anotações e cada detalhe. Depois que Crowley consertou o gravador, eu transcrevi a confissão de Harper para garantir que o relato estivesse disponível por escrito, caso fosse necessário. Thompson pegou os papéis com cuidado, examinando cada um lentamente. Seus olhos estavam carregados de cansaço e algo mais. Talvez preocupação ou mesmo impotência. Ele passou o envelope para a outra mão e suspirou antes de falar. Isso é um começo, mas não é suficiente. Vão dizer que o Harper estava mentindo. Sem algo concreto como localização, nomes ou conexões diretas, tudo isso pode ser facilmente refutado. Ele deixou os papéis repousarem sobre o envelope e cruzou os braços, o olhar perdido em pensamentos. Eles devem ter a mídia, a polícia, talvez até o judiciário ao lado deles. Mesmo com a confissão, vão questionar a validade de tudo, dizendo que é invenção ou, pior, manipulação de vocês. E querendo ou não, vão me questionar sobre de onde eu consegui essas provas. Não posso dizer que foi do nada. E se eu disser que foi vocês que me deram, vão achar que o Adrian está tentando usar a minha posição para incriminar o Miller, como fizeram da última vez com o Turner, só porque você não gosta dele. A mídia vai cair em cima disso. Vai ser um prato cheio para pintar a história como uma vingança pessoal. Ainda mais agora que... Ele falou, fazendo um gesto com as mãos lembrando a reputação do Adrian naquele momento. Adrian permaneceu em silêncio, mas eu sabia que ele estava processando cada palavra. Thompson voltou a nos encarar, com uma seriedade que parecia pesar no ar. Se queremos derrubá-los, precisamos de algo mais sólido. Algo que conecte todas as peças de forma inquestionável, porque, do jeito que está, ainda pode ser desfeito. Eu percebi o quanto aquelas palavras pesavam para ele, como se estivesse em um ponto crítico, sem saber em quem confiar. Adrian não se abalou. Ele olhou para Thompson com um olhar firme, sem espaço para discussão. Mas você não conhece ninguém em quem possamos confiar para nos ajudar? Thompson ficou em silêncio por um instante, como se estivesse pesando cada palavra. Respirou fundo, claramente lutando com a decisão que tinha nas mãos. Por fim, falou, a voz mais baixa, mas firme. Eu conheço alguém, sim, um juiz de confiança. Mas, mesmo assim, não sei se é seguro agir assim. Apresentar essas provas pode ser arriscado.
Adrian e eu nos encaramos. Thompson estava visivelmente sobrecarregado. Queria proteger a família, mas sabia que não dava para adiar aquilo por muito mais tempo. O medo estava ali, claro, mas havia algo mais. Uma dúvida, uma hesitação e um desespero crescente. Ele sabia que já não controlava mais a situação. O galpão onde estávamos, com suas luzes fracas e o cheiro de mofo, parecia refletir exatamente o estado de espírito de Thompson. A tensão aumentava a cada segundo. Adrian, sempre tão firme, parecia no limite também. "Eu entendo que você esteja com medo, James", disse Adrian com a mesma calma de sempre. "Mas precisamos fazer isso. Se não fizermos agora, pode ser pior. Vocês vão viver com medo para sempre." "Ele tem razão, comissário." Concordei, encarando Thompson. Ele olhou diretamente para Adrian, como se buscasse uma resposta que tornasse aquela decisão menos difícil. "Se fosse a sua família, Adrian, se fosse a Liz ou alguém que você ama, você tomaria a mesma decisão?" A pergunta foi direta, cortante. Vi a expressão de Adrian mudar na hora. Ele demorou mais do que o esperado para responder, como se aquelas palavras tivessem o atingido de um jeito que ele não queria demonstrar. Eu não sabia exatamente o que passava pela cabeça dele, mas a dor estava lá. Um vestígio sutil, mas impossível de ignorar. Se fosse a Liz, eu faria de tudo para tê-la viva perto de mim. Adrian respondeu, a voz firme, mas com um peso difícil de ignorar. Mas eu não tive nem a chance de tentar. Você tem. Foi um momento breve, mas carregado. E eu sabia que se fosse ele no lugar de Thompson, não hesitaria em fazer qualquer coisa para ter Liz de volta. Ele respirou fundo, voltando a se recompor. O que importa agora são as provas. Com elas, podemos agir. E não podemos perder mais tempo. Se você nos ajudar, vamos dar um jeito de garantir a segurança da sua família. Thompson baixou o olhar para os papéis em suas mãos. Ele parecia preso naquele momento, como se buscasse uma resposta que o tirasse daquela situação. Mas a verdade era que não havia outra saída. Eu sei que isso pode ajudar, mas... se isso chegar ao público, vão acusar você de ter forjado tudo. E não vai resolver o caso do Turner. Ele ainda estará solto. Adrian se aproximou um pouco mais, sua presença firme como sempre. Um passo de cada vez, James. Thompson hesitou. Ele sabia que aquela decisão era grande demais. Por um instante, ele quase pareceu vacilar, mas então suspirou, como se finalmente aceitasse que não havia outra escolha. Ok, vou falar com o juiz. Ele pode nos ajudar a dar o próximo passo. Adrian acenou com a cabeça, expressão determinada. Então faça isso. E saiba que não importa o que aconteça, eu vou encontrar um jeito de manter sua família a salvo. Thompson soltou um riso sem humor, um cansaço evidente nos olhos. Como, Adrian? Nem sei se posso confiar nas pessoas com quem trabalho. Não se preocupe, vamos dar um jeito. Sim, estamos com você, comissário. Acrescentei, tentando aliviar um pouco a tensão. Ele murmurou quase para si mesmo com um olhar distante. Espero que tudo isso acabe logo. Espero que minha família fique bem no final de tudo isso. Aquelas palavras caíram pesadas no ar. Eu sentia o peso delas na minha própria garganta. O que Thompson estava colocando em jogo não era só a verdade ou a justiça. Era a vida dele, da família dele. E ele sabia disso. Adrian se aproximou, colocando uma mão no ombro dele. Eu também espero, James. Eu também espero.